Salve, salve galera, eis-me aqui mais uma vez, né? Como sempre eu estou aqui mais uma vez aqui com esse livro poderosíssimo que me deixa intrigado, louco, fico louco por isso aqui me fascina demais. Eu viajo nessas palavras aqui, eu tô aqui em Provérbios, né? E às vezes as pessoas perguntam pra mim, os jovens, né, perguntam pra mim, Jair, qual o livro que você recomenda da Bíblia que eu leia? E geralmente eu digo os evangelhos, mas o Provérbios é um livro com muita sabedoria, muita praticidade, e parece que como o rei estava falando ali para seus filhos, talvez ele falava como se estivesse falando com crianças muitas vezes. Então é muito interessante e de muito fácil entendimento. É só você realmente fazer o que está escrito aqui exatamente do jeito que ele diz. Porque aqui é o livro do ensinamento de um pai para um filho. De um pai que foi muito sábio, fez muitas coisas certas e muitas coisas erradas. Muitas deram certas e muitas deram erradas. E ele fala assim, eu fiz isso e deu certo. Isso aqui deu errado. Então, é nisso que nós nos espelhamos hoje. Nas pessoas, nós temos referência, nós temos mediadores para que nossa vida seja mais fácil. Por isso que eu leio tantos livros, né? Tanto da ciência como busco muita sabedoria, muito conhecimento na Bíblia e em oração também, porque o relacionamento espiritual, as revelações, elas estão aqui, mas elas vêm aqui dentro, elas vêm daqui de dentro, elas já existem. Porém, é você que tem que manifestar, tem que tirar daquela caixinha do tesouro que está dentro de nós. Eu vou ler uma passagem que eu já li essa passagem aqui algumas vezes, porque é a parte da sabedoria de Salomão. Diz assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não se deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração. Ele está dizendo que para que nós possamos guardar a palavra do Pai, ouvir e guardar do nosso coração. É o que eu digo sempre para vocês, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobretudo, o que se deve guardar é o coração. É muito interessante, né? Ele fala que é saúde para o corpo, mas o que deve guardar é o coração. Por que o coração, né? Porque a pessoa triste, a pessoa amargurada, a pessoa apática, né? Ela adoece o coração. É aí que vem as doenças que os médicos não têm capacidade de descobrir. É doença na alma, é uma doença inanimada, não existe diagnóstico para uma doença na alma, doença espiritual. Então, por isso que ele diz, guardar o coração, guardar o corpo, a sabedoria, a saúde para o corpo e guardar o coração. E o coração é a sede da coragem, né? É onde vai dar coragem. E a vida, para ficar emocionante, nós temos que ter coragem. É isso que eu digo para vocês. Eu só coloco a minha carinha aqui porque hoje eu tenho coragem de fazer isso. E muitas pessoas não têm coragem, mas faça isso, tenha coragem. A coragem é um dos... sei lá, não sei nem dizer, explicar com palavras o que seria a coragem, mas a coragem é emocionante, ela desperta, ela faz coisas fantásticas na nossa vida. Bom, continua aqui. E sobretudo, que você deve guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. O coração procede, tanto é que o coração parou, já era, saco, morreu. A mente pode até parar, ficar parada lá até anos. O coração batendo vai continuar vivo lá. Uma pessoa no estado de vegetativo, mas ela não morre. E ele fala assim, desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A falsidade é a mentira, essas coisas que a gente falava, né? E às vezes ainda dá umas rameladinhas e fala. A palavra perversa, né? Eu procuro... Muitas vezes eu sou inflexível, sou pesado nas palavras, mas não com perversidade. Porque as coisas que eu faço, na verdade, são para buscar crescimento nas pessoas, para ajudar. A minha intenção, depois do que Deus revelou para mim, seria negligência da minha parte se eu não mostrar para as pessoas que estão próximas de mim e para o mundo essa revelação, esse poder que nós temos dentro de nós. Tem uma Bíblia moderninha aqui, eu não gosto muito dela, mas ela até que interessante, porque ela é uma versão completamente diferente. Eu leio pouco ela só para tirar algumas dúvidas de algumas coisas, porque alguém fala e eu vou nessa Bíblia. É uma Bíblia moderna. Está dizendo assim, ó, nova tradução na linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil. No versículo 23 diz assim, ó, não tem nada a ver com essa Bíblia, com a Bíblia que eu leio aqui. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é muito louco, isso é muito forte, isso é muito pesado. Aqui na parte quântica, eu curto muito esse cara aqui, ó, Bruce Lipton, Joe Dispenza, David Perlmutter, Napoleão Hill. E tem alguns outros também que falam baseado em cima desse comportamento, né? O segredo está nos telômeros também. A doutora Elizabeth, eu esqueci o sobrenome dela,
Doutora Elizabeth Blackburn, eu não sei o nome dela, esquece. Ela fala também do poder dos pensamentos. Porém, agora vem a minha concepção, o que eu acho, tá? O pensamento é muito poderoso mesmo. Só que como destruir, como cauterizar os pensamentos, se não pelas próprias palavras? Você não consegue, com a sua vontade, com a sua força, com a sua sabedoria, tirar suas mazelas, suas mágoas, as coisas passadas que marcaram você, que existe uma ferida. Eu tenho uma ferida em mim, mas Deus vai curando. Ele me ensinou como curar isso e eu já estou praticamente curado. Como todos sabem, uma boa parte das pessoas que me conhecem, sabe que eu tive uma perda de um filho que aos 10 anos de idade tirou sua própria vida com a minha arma. Talvez seja uma das piores perdas que existe, é a perda de um pedacinho nosso, que é um filho nosso, com 10 anos de idade. Como que eu me libertei desses pensamentos? Foram com palavras. Então, você tira de você como se fossem crenças enraizadas em você, a qual você vai ter que se libertar delas. Então, você vai profetizar palavras boas a seu respeito e você não pode se alimentar disso, porque toda vez que vir um pensamento, alguém tocar num assunto ou você querer voltar nesse assunto, você vai estar alimentando ele. Cara, é difícil de explicar isso, mas é mais ou menos assim. Então isso também é um mastermind e eu recomendo a Bíblia. Por que eu recomendo a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra da sabedoria. A Bíblia vai trazer para você a libertação, porque quando você está preso a um pensamento, se você continuar batendo na mesma tecla com aquele pensamento todos os dias, é o que você está alimentando. Então, se você fazer outras coisas, atividade física, meditação, respiração, jejum, tudo isso vai fazer com que você se liberte desses pensamentos. Agora, você assistiu um documentário na televisão, aquelas reportagens, isso não agrega, é pior, talvez você lembre mais desse fato, desse acontecimento. Ficar perdendo tempo nas redes sociais, isso não vai agregar, não vai ajudar. Isso vai cauterizar a sua mente, isso sim, vai fazer com que você fique zumbizando. Isso não leva a nada. Você tem que fazer sua mente funcionar, trabalhar, fazendo leitura, meditação, respiração, as coisas que... jejum, a respiração e a meditação é uma ótima ferramenta para a mente. Porque quando você está meditando, quando você está fazendo uma respiração, você está dando descanso para a mente. Da mesma forma que quando nós jejuamos, nós damos descanso para o corpo, quando nós meditamos, quando nós respiramos, nós damos descanso para a mente. E toda vez que nós damos descanso para nossa mente, ela nos recompensa. Se chama vigor mental, vigor cerebral. Então isso vai ajudar bastante. Então, para você se libertar daquelas mazelas do passado, é você começar a criar outras coisas no presente. Criar outras palavras no presente, se libertar das crenças do passado, se libertar dos meios que você convive, tirar coisas do local que você convive. Eu falei desses autores aí porque eles focam muito que você vive o que você pensa. Então, se você começar a pensar coisas boas, essas coisas se materializarão. Então você vai começar a ver coisas boas na sua vida. Esses são os pensamentos, mas não é só isso. É lógico que nós temos que fazer com que isso aconteça com algumas obras. As coisas não caem do céu, como diz o ditado, né? Então é isso, pessoal. Os pensamentos, aqui eu vou ler de novo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí ele fala, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe para frente, com toda a confiança. Não baixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer. Em todos os seus planos, e todos os seus planos darão certo. Uma das coisas que eu tenho visto também é a vergonha. As pessoas, elas chegam ao ponto de estar envergonhadas das suas vidas, do seu corpo, do seu comportamento, e elas começam a se isolar da sociedade. E isso é uma grande alavanca para que você entre num estado depressivo. Quando eu falo depressivo, são todas essas doenças mentais que vêm acontecendo, vêm sendo causadas aí nas pessoas. Doenças que que os médicos não sabem nem o nome. São várias síndromes que são doenças mentais, doenças na mente, doença na alma, doença no espírito. Cara, e essas doenças, elas não serão curadas com nenhum tipo de remédio. Todos nós sabemos disso, porque os remédios que nós tomamos são calmantes. São calmantes que vai acalmar, vai mortalizar ali as células, vai deixar aquelas células ali meio que bêbadas, meio que drogadas. Então vai fazer com que aquele efeito, aquele sentimento, aquele pensamento seja nebuloso, seja meio que cauterizado ali na sua mente.
mas isso tudo vai voltar. É a mesma coisa da historinha que eu digo lá. A mulher saiu do seu trabalho sexta-feira à noite e o seu carro, quando ela estava no meio do caminho, o seu carro acendeu uma luz vermelha no painel. E essas luzes vermelhas são uma luz de alerta que você tem que parar e ver qual realmente é o problema que está acontecendo nesse carro aí. E ela parou numa oficina, estava todas fechando sexta-feira às 6 horas da tarde, todas as oficinas já fechando e algumas fechadas, e ela tinha baixando a porta, ela embicou, entrou com o carro, mostrou o problema pro mecânico. O mecânico falou assim: eu posso resolver seu problema. Aí ele pegou o carro dela, levou lá pra dentro da oficina, ela ficou lá aguardando. Ele foi lá, tirou o painel, pegou a luzinha, desrosqueou, pegou e jogou fora. Voltou com o carro, cobrou e falou: senhora, tá resolvido o seu problema. E na maioria das vezes, tá? O remédio é dessa forma. Simplesmente tá apagando uma luz, mas o problema permanece ali. O remédio, muitas vezes, ele tem controle, ele controla, mas a doença continua crescendo. Eu digo que nós temos os remédios em nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelo que nós olhamos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós comemos, pelo ambiente que vivemos, pela nossa fé. Então, digamos que nós podemos ter controle não pelos remédios, e sim pela nossa mudança de mente. Então, se você começar a mudar o seu modo de pensar, ter força de vontade e começar a criar novos hábitos, com certeza, não tenho dúvida disso, tá? Você pode ter controle sobre o seu corpo, sobre sua mente e até mesmo sobre suas doenças sem precisar de remédio. Porque quem pode controlar as nossas doenças, as nossas curas, é o nosso corpo, a nossa mente. Muitas pessoas, elas são curadas com placebo. Cura de depressão. Muitas vezes foram feitas pesquisas cientistas, o Joe Dispenza faz muito isso, o Bruce Lipton também. Eles pegam grupo de pessoas e dão placebo para uma parte e o remédio para outra. Os resultados são os mesmos. Então, digamos que você acreditar que aquilo te faz bem, faz bem. É que nem eu falo de um alimento. Tem pessoas que criticam algumas coisas, essas quais eu posto de alimento. Aí eu falo assim, vai da crença. O cara, não pode colocar fé. Mas não tem como não colocar fé. Se você acredita que isso te faz mal, vai te fazer mal. E não só referente aos alimentos, isso é muita coisa, muita coisa. Tudo que você acredita que não é bom, se você vai para o seu trabalho reclamando, vai reclamando do trânsito, reclama do seu salário, nunca você vai crescer naquele trabalho, nunca ele vai ser bom para você, porque você está construindo isso em você. Então é em todos os aspectos, que nem eu falo sempre das pessoas que correm. A pessoa que corre reclamando, com cara feia, corre porque precisa. Cara, nunca, aquilo está fazendo até mal para ela. Então, já que você precisa do seu trabalho, começa a agradecer. Começa a falar que ele é bom, porque assim, com certeza, as coisas vão cooperar com você. Eu começo a falar e eu viajo aqui nas palavras também, mas é assim mesmo, é porque eu venho vivendo isso, né? Eu venho tentando mostrar para as pessoas que tudo começa na fé e nos pensamentos e nas palavras. Nossos mais poderosos órgãos receptores estão aqui, ó. Jesus não dizia que seus olhos são a luz do seu corpo? Então, nossos olhos é a luz do nosso corpo. Então, dependendo do que você vê, você pode ser luz ou pode ser trevas. E ele fala que grandes trevas serão aqueles que têm os olhos maus. Então, presta bastante atenção no que você está vendo. E os ouvidos? Os ouvidos, eles recebem, são receptores de energia, boas ou ruins também. O que você está escutando? Será que está agregando? Será que está fortalecendo você para que você realmente busque o seu propósito nesse tempo? E o que você está falando? Será que você está falando bastante coisas boas referente ao amor? Ou será que você chega no seu trabalho e vai logo querer ouvir uma fofoca, falar mal dos outros, ou falar das mazelas que você teve, a discussão que você teve com seu sogro, a discussão que você teve no posto de gasolina? Então, tudo isso é alimento. É alimento para o corpo, é alimento para a alma, para o espírito. Até eu digo que nós somos unidos de trilhões aí de células, que elas são como seres humanos, hominhos dentro de nós, que eles também recebem todas essas informações. Então, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você pensa, é o que eles recebem. E eles são meio burros, mas são inteligentes ao mesmo tempo, porque se você sempre vê as mesmas coisas, se você sempre fala as mesmas coisas, é isso que eles vão achar que é. Por isso que eu digo que as pessoas, quando dizem estou com preguiça, estou cansado, estou indisposto, as suas células, elas entendem que isso é bom. Agora, se você fala, não, eu sou um vitorioso, o dia vai ser perfeito, olha, eu quero ver na paz, hoje é alegria, hoje é amor, é isso que elas vão receber. Só que tudo isso aí, pensa, o tempo que você demorou para construir todas essas crenças não vai ser desconstruída do dia para a noite. Então,
Tenha paciência, mas persista em mudar o seu modo de falar. Tenha paciência e persista. Seja perseverante numa leitura, numa boa leitura. Seja perseverante numa prática de atividade física, numa respiração para que você possa descansar, dar descanso para o seu cérebro, num pouquinho de jejum para que você possa dar descanso para suas células, descanso celular, descanso para o seu corpo. Tudo isso são coisas boas que vai agregando para que você realmente viva nesse tempo uma plenitude. Bom, essa semana aqui eu vou focar num trabalho, né, que é esse trabalho quântico junto com a parte espiritual, que é bem interessante. Espero também que vocês participem aí, olhem, vejam as minhas lives aí que eu tô, como eu digo para vocês, né? Tem que ter coragem. E eu tô tendo coragem de fazer tudo isso aí, porque eu acredito que essa mensagem aí tem que ser levada para o mundo.